Eu quero compartilhar com você hoje à noite uma palavra cujo tema é uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica. Ou seja, o que é uma vida cristocêntrica? É uma vida cujo centro é Cristo. Por isso que é uma vida cristocêntrica. Uma vida centrada em Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão em Filipos. Aliás, ele estava na prisão, possivelmente em Roma. E ele escreveu essa carta aos Filipenses. E em Filipenses capítulo 1, em versículo 21, a Bíblia diz, Paulo escreveu, Filipenses 1, 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo foi o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele foi o homem que ele era um erudito. Alguns o consideram como um filósofo. Ele era um poliglota, ele falava várias línguas. Ele falava hebraico, aramaico, é outra língua aramaico, hebraico, aramaico, grego, talvez latim. Ele era um homem com cidadania romana. E esse homem, ele sofreu muitas perseguições. Mas Paulo, ele era imparável, usando uma palavra que se usa muito hoje em dia. Paulo foi um apóstolo imparável. De todos os apóstolos, Paulo talvez tenha sido a pessoa que mais sofreu perseguições, e ele relata isso em suas cartas. Ele sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora, simplesmente ele balançou a víbora na fogueira e todos esperavam que Paulo morresse, mas ele não morreu, porque existe uma promessa: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Até se tomarem algo venenoso sem saber, é óbvio, ninguém vai provar a Deus, ninguém vai tentar a Deus, mas se alguém tomar algo venenoso, não vai morrer. Nada podia parar Paulo, ele era imparável. Nada podia pará-lo, detê-lo ou fazê-lo sucumbir. E em Filipenses 1, 21, Paulo revela o maior segredo para uma vida imparável, uma vida inabalável, uma vida firme. Ele disse: porquanto para mim, veja que ele não diz para nós. O apóstolo Paulo não escreveu, porquanto para nós o viver é Cristo. Não, ele não pode responder pelos outros. Eu não posso responder por você. Você tem que responder por você. O apóstolo Paulo diz, porquanto para mim, eu não sei para vocês, mas para mim o viver é Cristo. E o morrer é um ganho ou um lucro. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava dizendo: a minha vida gira em torno de Cristo. O meu viver é Cristo. A minha vida é Cristo. O meu mundo, o meu universo, o meu ponto de órbita é Cristo. Muitas coisas podem ocupar o centro da sua vida. Muitas coisas. Da sua e da minha vida. Entretanto, qualquer coisa a não ser Deus, que seja o centro da sua órbita ou da sua vida, tornar-se-á o seu ídolo. Muitos crentes são idólatras. Muitos cristãos são idólatras. Eles não adoram imagens, mas eles colocam outra coisa como centro das suas vidas. Qualquer coisa que você e eu colocarmos no centro da nossa vida, aquilo se torna um ídolo para nós. O apóstolo Paulo,
ele era um homem que ele era, apedrejaram Paulo, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram e deram-no por morto. De repente ele se levantou e entrou na cidade de novo para pregar o evangelho. Nada podia parar Paulo, nada podia fazê-lo sucumbir. Por quê? Porque o Cristo era o centro da sua vida. Certa vez um grupo de missionários perguntou ao grande Mahatma Gandhi, o homem que foi o pivô da independência da Índia, sem armas. Perguntaram para Mahatma Gandhi: Senhor Gandhi, por que tu não crês no Cristo? Mahatma Gandhi respondeu: no vosso Cristo eu creio. O que eu não creio é no vosso cristianismo. Um cristianismo cujo centro não é Cristo. Não é cristianismo. Se você tira Cristo, se você tira a cruz de Cristo do cristianismo, sobra apenas uma religião. Nada podia parar Paulo. Nada podia fazê-lo desistir. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo, dizia Paulo. Mas o morrer, para mim é um lucro. Sabe, muitos crentes têm medo de morrer. Você tem medo de morrer? Crente, por que tu temes a morte? Por que temes a morte, crente? Se a morte é o encontro com teu Cristo. Sabe, hoje em dia não há mais diferença entre cristãos e não cristãos em muitas áreas. Muito obrigado. Por exemplo, muitos cristãos têm problema de ansiedade, paranoia, síndrome do pânico. Muitos cristãos, ou alguns cristãos, praticam o cutting. O que é o cutting? Cutting é quando você se corta, é se cortar. Você causa dor emocional, você causa dor física para aliviar uma dor emocional. Mas por que tu te cortas se tu já foste sarado pela pisadura? Já foste sarado pelas pisaduras de Jesus? Ao se cortar, crente, você anula a cruz de Cristo na tua vida. É aos pés da cruz onde nós devemos deixar nossas angústias, nossas dores, aos pés da cruz. É aos pés da cruz, como diz aquela música, rude cruz se erigiu, nela um dia surgiu. Quem? Cristo. Sabe, há crentes que temem a morte. Se você teme a morte, você não está pronto para viver para Cristo. Que crente seria eu se eu temesse a morte? Como diz a Bíblia, ó morte, onde está a tua vitória, ó morte? Cristo venceu a morte. Nós andamos ansiosos. As pessoas no mundo têm síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Os cristãos também têm. Por quê? Porque Cristo não é mais o centro da nossa vida. Outra coisa é: nós passamos de um evangelho cristocêntrico para um evangelho egocêntrico ou antropocêntrico, no qual o anthropos, o homem, o anthropos, é o centro desse evangelho. Onde não queremos mais agradar a Cristo, queremos agradar a homens. Nós não estamos mais, pastores têm que agradar a homens e não mais a Cristo. Porém me recuso a negar o meu Cristo para agradar a homens. Eu prego o que Cristo quer que eu pregue, não o que os homens querem que eu pregue. Pois o meu mestre é Cristo.
não homens. Muitos cristãos sofrem de ansiedade, eles têm medo de morrer, eles sentem uma dor de cabeça, eles pensam, eu vou morrer, porque tu temes a morte, ó crente? Não crês tu que teu Cristo vive? Não crês tu que teu Cristo vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não há mais temor, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. Não crês tu no Cristo? Porque há temor no teu coração, ó crente. Se há esse temor é porque Cristo não é mais o centro do teu coração. Paulo não tinha medo de morrer. Paulo não tinha medo da morte. Nem Paulo, nem os mártires. É interessante a palavra mártir, porque ela foi transliterada diretamente do grego para o português, ou seja, trocamos as letras do alfabeto grego para as letras do alfabeto latino, e assim nós chegamos à palavra mártire. Mártir, em grego, quer dizer testemunha, porque naquela época, para ter uma testemunha de Jesus, significava que você deveria morrer. Dizem os historiadores que quando chegaram até Pedro estava preso em Roma. Dizem que Pedro e Paulo foram assassinados, executados no mesmo dia. Quando chegaram para Pedro e disseram para ele, você vai ser crucificado. E o levaram-no para a cruz. Aquela rude cruz, no qual um dia, em uma cruz semelhante, Jesus, o Senhor de Pedro, foi crucificado. E a quem ele negou. Pedro olhou para aquela cruz. Ele disse, vocês podem me crucificar. Mas por favor, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim eles o fizeram. Policarpo, discípulo de João, do apóstolo João, possivelmente ele era o pastor da igreja em Esmirna. Um homem de 80 anos foi levado a um tribunal por causa de Cristo. O governador queria soltá-lo. Eu li a história, isso está na história da igreja. Disseram para ele, o governador tentou persuadi-lo para que ele negasse a Cristo. O governador disse, Policarpo, eu não quero te matar, não quero ordenar que você seja queimado nessa fogueira. Ele disse, Policarpo, você é um homem velho, nega a Jesus e eu te deixo ir embora. Policarpo disse, eu sirvo ao meu Senhor desde a minha mocidade. O meu Senhor só me fez o bem, nunca me fez o mal. Como posso eu negá-lo? O governador disse para ele, mas Policarpo, espera por ti o fogo da fogueira. Policarpo retrucou. Ele disse, esse fogo queima por pouco tempo, mas existe um fogo, ó governador, que queima pela eternidade. Não demore mais. Mandem que acendam esse fogo.
E dizem que Policarpo pegou a mão do governador e disse: governador, para que tu saibas que eu não temo a morte, sinta as batidas do meu coração, vê como eu estou em paz e tranquilo. E ele pegou a mão do governador e colocou no próprio coração do governador e disse: sinta agora o seu coração, você está mais preocupado com a minha morte do que eu mesmo. Mandem logo tocar fogo. Policarpo não temia a morte. Crente, por que tu crês a morte? Por que tu temes a morte? Porque andas ansioso? Eu tenho um câncer, eu tenho um tumor, eu vou morrer, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco, eu acho que eu vou ter um AVC. Crente, para de viver ansioso. Coloca Cristo como centro da tua vida e nunca mais tu terás ansiedade. Nunca mais o medo penetrará teu coração, se Cristo for o centro da sua vida. O apóstolo Paulo disse: eu não temo a morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 3, alguns capítulos depois, ele diz: irmãos, eu estou constrangido entre duas forças, eu estou constrangido entre dois lados antagônicos. Por um lado, eu quero muito estar com Cristo, porque isso é melhor. Eu quero partir e estar com Cristo. Mas por outro lado, por causa de vocês, eu sinto que eu preciso ficar um pouco mais aqui e ensiná-los, para que vocês possam dar fruto. Paulo, ele estava dividido, ele queria estar com Cristo no céu. Muitos de nós hoje em dia estamos tão apaixonados pelo mundo que nós não falamos mais do céu. Nossa cabeça está tanto aqui na terra que nós nos esquecemos do céu. O céu é o meu lugar, diz aquela música. O céu é o meu lugar. Muitas pessoas passam a sofrer de depressão após experimentarem uma grande perda. Mas que perda tão grande pode existir quando Cristo é o seu maior prêmio? Quando Cristo é tudo para você, o que você pode perder, já que ninguém pode tirá-lo de você? Ninguém pode tirar Cristo de você. O ladrão pode roubar a tua casa, o ladrão pode roubar o teu carro, a tua empresa pode falir, mas Cristo nunca falirá, Ele nunca falhará, Ele nunca perderá. Teu filho pode morrer, tua esposa pode morrer, teu marido pode morrer, mas Cristo jamais morrerá. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Essa cristocentricidade, ela deixou de ser uma realidade até na nossa adoração. Quando eu me converti nos anos 90, não sou tão velho assim, né? As músicas eram mais cristocêntricas. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Que música linda! Uma adoração cristocêntrica. É disso que eu estou falando hoje à noite. É de voltarmos para o Cristo do cristianismo. Paulo disse: quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, ó Coríntios, eu não fui com palavras de ostentação, porque eu decidi não pregar outra coisa senão a cruz, e nela crucificado Jesus. É sobre isso que eu estou falando.
É quando eu sei que se eu morrer hoje, como Lázaro disse, ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluia! Vamos cantar junto? Vamos dizer só essa frase? Vamos lá. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mais uma vez. Ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluia! Ainda bem que eu vou morar no céu, porque esse mundo é um inferno. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que temeremos se Cristo está sempre conosco? Eu posso dormir sem temor. E mesmo se nós morrermos, sabe? Eu li testemunhos, eu ouvi testemunhos e li testemunhos de pastores, de homens de Deus, que morreram, foram levados para o céu, morreram literalmente. Espírito e a alma deles saíram do corpo, eles foram para o céu. Chegando ao céu, eles viram Jesus, eles viram os anjos, eles viram o trono de Deus. E Jesus andou com eles lá por um momento e de repente, eu li vários, de repente Jesus olhou para ele, ou para ela, olhava, ou olhou para ele ou para ela e disse: você tem que voltar. Você sabe o que a pessoa disse? Todos esses homens de Deus que eu li, e são verdadeiros porque eles não são mentirosos, eu sei disso. Eles falaram: mas Jesus, eu não quero voltar, porque o céu é tão lindo, eu não quero mais voltar. E Jesus disse: não, filho, você tem que voltar, porque você ainda não terminou a sua missão na terra. Volte lá. Eles tiveram... O anjo pegou o homem e teve que voltar e trazê-lo de volta para o corpo dele, porque ele não queria voltar. Porque quem experimenta o céu não quer mais viver nesta terra. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é um lucro, é um ganho. Eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu acho que é um AVC, eu acho que eu vou morrer. Pare de temer. Pare de temer. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. John Maxwell foi um grande, poderoso pastor de uma mega igreja. Na época dele era uma mega igreja com umas milhares de pessoas. E um dia Deus falou para ele, para ele deixar a igreja, deixar de ser pastor e começar a escrever e treinar líderes. Novo rumo no ministério dele. Há fases no ministério. Às vezes, há fases no ministério. E a igreja já era grande, ele treinou alguém e deixou como líder daquela igreja, como pastor. Depois de um tempo, depois que ele ficou muito famoso, uma repórter o entrevistou e perguntou: Senhor John, Senhor Maxwell, como o senhor se sentiu deixando a igreja que o senhor construiu para outra pessoa? Nós precisamos entender a conotação dessa pergunta. Porque muitos pastores, muitas pessoas se pensam que são donas. São donas, pensam que a igreja é uma empresa. E que agora ela é um pastor, uma pastora, ela é dona. Não, a igreja é de Cristo. E John Maxwell, ele respondeu: eu não senti nada. Ela disse: mas não foi difícil para você abrir mão da igreja? Ele disse: não. Ele disse:
Sabe por que não foi difícil? Porque a igreja não é minha vida e a minha vida não é a igreja. O que é a tua vida? Aqui se resume a tua vida, crente. Em torno de que orbita a tua vida, o teu tempo, o teu dinheiro, os teus pensamentos, tuas palavras, a tua energia. Tudo aquilo que nós colocarmos no centro da nossa vida se torna um ídolo na nossa vida. Muitas coisas podem ser o centro da nossa vida. O trabalho pode ser o centro da minha vida. Há pessoas que estão tão focadas no trabalho que eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para tirar férias com a família, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, porque o trabalho é meu Deus. A faculdade é meu Deus, é o centro da minha vida. E olha que eu sou a favor da faculdade, mas preste bem atenção. Preste bem atenção. Nós estamos nesse planeta, o homem, não estou tirando o que os cientistas dizem, tá? Vamos pela Bíblia. Segundo a Bíblia, nós estamos aqui no planeta Terra, desde Adão até hoje, 5.782 anos. Há 5.782 anos. A primeira faculdade foi inaugurada em Bolônia, a primeira faculdade ocidental, em 1080. Nem foi há 1000 anos atrás, nem ainda. Quer dizer que nós vivemos por 4.000 anos, pelo menos, mais de 4.000 anos. O homem viveu sem faculdade e agora ninguém pode mais viver. Qual faculdade que Sócrates frequentou? Platão, Virgílio, Aristóteles. Me responda. Sabe por que você não pode responder? Porque eles não frequentaram nenhuma universidade. Mas eles eram filósofos. Hoje, suas palavras, seus pensamentos são estudados nas faculdades. Eu não estou desprezando a faculdade, eu estou só dizendo que você não pode fazer da faculdade ou do seu trabalho o centro da sua vida. É por isso que muitos cristãos estão com ansiedade, estão sofrendo. Você coloca outra coisa como centro da sua vida, você adoece. O Dr. Luan Rodrigues é um ótimo livro para você ler. Eu quero te inspirar a você comprar esse livro. Se eu fosse você, eu estaria anotando agora mesmo o nome desse livro, e eu o compraria. Existe em forma de e-book na Amazon. Deus quer te ver feliz. Luan Rodrigues. Deus quer te ver feliz. Nesse livro, o Dr. Luan, que é crente, cheio do Espírito Santo, congrega conosco aqui na Paz Church Belém, e eu estou falando porque está no livro que eu vou falar aqui, e uma vez que está no livro, é público. Ele conta o testemunho dele, que ele era um crente, ele era um cristão. E ele era um médico recém-formado, porque ele é psiquiatra, ele é médico, mas também psiquiatra. E ele, fazendo residência, ele se empolgou tanto com aquilo que ele fez o centro da vida dele, o trabalho. Ele já não tinha mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para ir aos cultos, às programações da igreja. Ele fez do trabalho o seu Deus, o centro da sua vida. Ele disse que ele se viu com a síndrome do pânico, com ansiedade, crises de ansiedade. Ele pensava que ele ia morrer. Por quê? Porque ele tirou Cristo da vida dele. Por que os cristãos estão adoecendo no século 21, tanto quanto as pessoas de fora no mundo? No mundo é normal porque eles não têm Cristo, mas nós temos Cristo. O trabalho não pode ser o centro da minha vida. Cristo o é. Amém? O seu cônjuge pode ser o centro da sua vida. Eu escrevi aqui algo. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu senti a presença de Deus tão forte naquele lugar, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem. Eu queria algo bem simples. Eu sei que quando vem do Espírito Santo é simples.
Não precisa enfeitar, colocar um monte. Eu sei que é simples, é dele. Eu queria algo simples. Eu disse: Deus, eu quero algo simples. Deus já tinha me dado a direção uma semana atrás, mas eu sabia que eu tinha que pregar sobre isso, mas não estava tudo pronto. Eu disse: Deus, eu quero algo simples. Me fala. Eu quero colocar só o que o Senhor quer falar. Enquanto eu estava escrevendo no computador essa mensagem, Deus falou comigo e disse: filho, foi uma presença tão grande, e essa presença está aqui hoje à noite. É o Espírito Santo validando a palavra. Quando o Espírito Santo está no culto, você ouve algo, você vê algo, você recebe algo. E Deus falou para mim: filho, você está tocando no centro do alvo. Essa mensagem é o centro do alvo, o cerne. Se alguém não fizer de Cristo o centro da sua vida, a sua vida será sempre abalável. Abalável. Por isso Jesus disse que o homem prudente, ele levantou sua casa sobre a rocha, e vieram as águas, sopraram os ventos, subiram as águas, vieram as tempestades, e deram com ímpeto contra a sua casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Mas o homem insensato edificou sua casa sobre a areia do dinheiro, a areia da fama, a areia do egocentrismo. E a mesma água, os mesmos ventos, deram contra a casa do tolo e derrubaram aquela casa. E foi grande a sua ruína, disse Jesus. Eu escrevi aqui: eu não quero que ninguém seja o centro da minha vida. Nem eu quero ser o centro da vida de ninguém. Porque qualquer coisa ou pessoa, senão Cristo, que se tornar o centro da vida, será uma grande maldição. Eu não quero ser o centro da vida da Sueli. Eu não quero. Acredite em mim, eu não quero. Eu não posso. Eu não posso ser Cristo para ela. Eu não quero que a Sueli, e eu a amo demais. Quando eu a conheci, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 47. Isso quer dizer que foi 30 anos atrás. A Bíblia diz para você honrar e amar a mulher da tua mocidade. A Sueli é a mulher da minha mocidade. Eu a amo demais, mas ela não é o centro da minha vida. Ninguém é o centro da minha vida, a não ser Cristo. Muitas pessoas dizem: o viúvo, a viúva. Ele morreu, me enterra com ele, me enterra com ele, me enterra com ele. Depois de 3 meses já está com outro. Deixa de ser falso. Deixa de ser cara de... Não é melhor não falar nada? É melhor não falar nada. Nunca case com alguém que diz que não pode viver sem você, porque ele é um mentiroso. E você não deve casar com um mentiroso. Quando você faz o seu cônjuge o centro da sua vida, você tenta exigir que ele o preencha, ou ela o preencha. E ele ou ela não pode fazer isso. Você vai se tornar uma pessoa possessiva. Você vai querer uma atenção, você vai querer uma energia, você vai querer a pessoa, você vai ser possessiva, porque ela é ela é minha esposa.
Ela é a minha mulher. Número 3. Seus filhos podem ser o centro da sua vida. Muitos pais fazem dos filhos o centro da sua vida. O apóstolo Paulo disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ano passado nós casamos 2 filhos. Pessoas falaram para mim, algumas pessoas falaram para nós: mas vocês têm que tomar cuidado para vocês não entrarem em depressão depois que eles se casarem. Eu disse: por quê? Algumas pessoas falaram porque existe até um nome para isso, é a síndrome do ninho vazio. E falaram: vocês podem sentir um grande vazio. Eu não senti nenhum vazio. E eu amo meus filhos de montão. Mas deixe-me lhe dizer, a minha vida não é meus filhos não são a minha vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas como você se sentiu perdendo uma filha? Eu não perdi uma filha, eu ganhei um filho. Como o senhor se sentiu perdendo no mesmo ano um filho? Eu não perdi um filho, eu ganhei outra filha. Compreende? Alguém perguntou para mim: como é o senhor levar a sua filha, porque eu só tenho uma filha, como é levar a sua filha e entregar no altar para um homem? Como é que você está se sentindo? Alguém me perguntou. Eu disse: bem, eu tomei a filha de alguém também. A Sueli tinha um pai, uma mãe. É a ordem natural das coisas. Ah, mas o meu bebê nunca vai casar, o meu bebê. Ele não é mais seu bebê, ele já é um homem. Ele precisa fazer a vida dele. Você não quis fazer a sua? Você não quis se casar? No dia do casamento dos meus filhos, eu estava muito feliz, emocionado. Porque eu ensinei na semana passada aqui, e essa mensagem é até um pouco filosófica, pensando sobre as grandes questões da vida. Eu ensinei aqui que sucesso é como impressão digital, é diferente para cada pessoa. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Talvez sucesso para mim seja morar em São Paulo, numa cobertura, ter muito dinheiro, um jet ski, um helicóptero. Para você, é você ter um sítio, criar galinhas. Eu não posso dizer que o seu sonho não é um sonho de sucesso. É sucesso para você. Sucesso é como impressão digital, é diferente para cada pessoa. Mas eu ensinei aqui a pergunta de $1 bilhão. Essa é a pergunta mais importante que você precisa fazer para você. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e escrevi a resposta anos atrás, algumas décadas atrás, e até hoje a resposta ainda não mudou. A pergunta é muito simples. Se eu fosse você, eu pegaria o seu smartphone e eu escreveria essa pergunta. Se você ainda não escreveu. No final da minha vida, o que eu preciso ver, ter ou ser, para que eu possa dizer: a minha vida foi um sucesso. Eu faria tudo de novo. Eu posso morrer em paz. No final da minha vida, o que eu preciso ver, ter ou ser, para que eu possa dizer: a minha vida foi um sucesso, valeu a pena, eu faria tudo outra vez. Isso é sucesso. Se você descobrir a resposta para essa pergunta, isso é sucesso para você. Ore sobre isso. Não responda de forma leve. Ore, entre no seu quarto, ore, busque a Deus, responda isso. Quanto mais cedo você tiver a resposta para essa pergunta, mais cedo você vai descobrir o que é sucesso para você.
E quando você descobrir o que é sucesso, você vai lutar por ele. Você não vai gastar suas energias lutando batalhas erradas. Há batalhas que não valem a pena serem lutadas. E o que é sucesso para mim? Qual a resposta, pastor, para a sua pergunta? A minha resposta tem dois. A parte A e a parte B. É uma resposta dupla. Número 1, o que eu preciso ver, ter ou ser no final da minha vida, para que eu possa dizer, a minha vida foi um sucesso, valeu a pena, eu posso morrer em paz. Eu faria tudo de novo. Número 1, sucesso para mim. Eu preciso ver todos os meus filhos com seus cônjuges, os meus netos, se Deus me der longevidade, meus bisnetos e tataranetos, todos servindo a Deus, todos apaixonados por Jesus, servindo a Deus fielmente. Essa é a primeira parte. Parte número 2. Eu preciso ver uma multidão de pessoas que vão dizer assim: pastor, sabe aquela pregação que o senhor fez? Ela me inspirou, ela mudou minha vida. Hoje eu sou pastor porque o senhor pregou aquela mensagem. Eu fui curado porque o senhor pregou aquela mensagem. Eu fui curado porque o senhor colocou a mão sobre mim, eu fui curado. Hoje eu sou um líder. Hoje eu sou um apóstolo, hoje eu sou um missionário, porque eu me inspirei no Senhor. O Senhor foi um exemplo para mim. O seu viver com Cristo foi um exemplo para mim. Eu aprendi a liderar com o Senhor. Eu aprendi a amar Jesus com o Senhor. Isso é sucesso para mim. É muito simples. Por isso eu não vou me preocupar se eu tenho um jet ski ou não, porque jet ski não é sucesso para mim. Por isso eu não vou comprar uma casa na praia, porque a casa na praia não é sucesso para mim. Porque eu respondi já a pergunta. No final da minha vida, eu não preciso ver uma casa na praia para que eu diga: minha vida valeu a pena. Eu me arrebentei todinho, me endividei todinho, perdi minha família, perdi meus filhos, mas eu tenho essa porcaria dessa casa na praia aqui, para eu morrer e ser enterrado dentro dela. É duro, né? Por que você luta uma batalha que não vale a pena lutar? Pense sobre isso. A vida é muito engraçada. Hoje eu estou meio filosófico, mas a vida é muito engraçada. É paradoxal. Porque você descobre somente no final dela o que você deveria ter conhecido desde o início. Você só descobre o que é importante na vida quando você chega ao final da vida. Quando você já está velhinho, no final da vida, você diz: puxa, eu devia ter amado mais minha esposa, eu devia ter cuidado mais dos meus filhos, eu devia ter dado atenção para meus filhos, eu devia ter sido um pai melhor, eu devia ter sido um pai mais presente. Mas a gente só descobre isso tarde demais. Mas você não. Nós estamos aqui para aprender desde o início. Para nós concluirmos, Filipenses 3, 7 a 8, podem chegar no ministério de louvor. O apóstolo Paulo, ele chega a tremenda conclusão. Ele diz assim, Filipenses 3, 7 a 8: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo disse: eu considerei todas as coisas, meu título de fariseu, de doutor na lei, minha intelectualidade, minha posição dentro da academia, digamos assim, judaica, por causa de Cristo. Porque, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Há pessoas que não gostam de alguém na igreja e dizem: eu vou sair dessa igreja. O que ela está dizendo? Que ela é uma pessoa que é centrada no homem. Porque eu não estou aqui por você ou por você. Eu estou aqui por Cristo. Não é você que é o centro da minha vida, é Cristo. Quantos estão compreendendo? A pessoa chega ao culto e diz: eu não gosto dessa música, eu não gosto do ministério de louvor, eu não gosto daquele cantor. Ei, você está aqui por causa do ministério de louvor? Se você está aqui por causa do ministério de louvor, tua fé é fraca. Você tem que estar aqui por causa de Cristo. Você tem que vir para o culto para adorar a Cristo. Você não tem que vir para ver pastor. Você não tem que vir para ver apóstolo. Você não tem que vir para ver ninguém. Você tem que vir para ver a Cristo. A Cristo, adorar a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo. Mas eu não gostei dessa palavra. Mas é a palavra de Cristo. Está na hora de deixarmos de sermos bebês mimados no evangelho light, no evangelho Nutella do século 21 e voltarmos para o evangelho raiz. Hugo, crente à moda antiga, crente do pé rachado, do joelho calejado, crente que ama Cristo, crente que fala de Cristo, crente que se ajoelha para adorar a Cristo, crente que levanta as mãos para adorar a Cristo.